Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante autor medieval. Estamos já no século XIII da Idade Média. Vamos falar sobre Robert Grosseteste. Ele nasce no ano de 1168 e vem a falecer no ano de 1253. Mas aqui cabem umas palavrinhas de explicação. Na época se dava somente o nome de batismo. Então, no caso dele, seria Robert. O suposto sobrenome muitas vezes tinha a ver com o lugar onde a pessoa se tornou famoso, trabalhando, de repente, o lugar onde exerceu um cargo como de bispo, ou a cidade onde nasceu. Mas no caso do Robert, o Grosseteste, ele vai fazer alusão a uma particularidade. Veja, se formos pensar no francês, grosse é grande, e teste, provavelmente vindo de tete, vai significar cabeça. Então, cabeça grande. Se formos aportuguesar, seria Roberto Cabeção. Então, Roberto Cabeção. Esse apelido vem, segundo alguns comentadores, pelo fato de ele ter um corpo franzino e uma cabeça grande. E segundo outros, pelo fato de ele ser muito inteligente. De qualquer forma, seria Roberto Cabeção, como ele ficou conhecido entre os seus contemporâneos. Para nós, Robert Grosseteste. Ele é da Inglaterra, nasce e falece na Inglaterra, mas, segundo alguns comentadores, sua língua materna seria o francês. Ele vem a falecer no dia 8 ou talvez no dia 9 de outubro, aos 85 anos de idade. Enquanto que a data o ano do seu falecimento, 1253, não resta dúvida, antes de 1230, pouco sabemos ao certo sobre sua vida. Então, há hipóteses, conjecturas, trabalhos muito sérios de comentadores tentando resgatar a vida dele antes do ano de 1230. Por isso que não há certeza em relação à data do seu nascimento, que seria 1168, segundo comentadores que fizeram uma pesquisa muito bem elaborada. Então, há bases para se crer que o ano do nascimento foi próximo de 1168, mas não há uma certeza. Vocês, fazendo uma pesquisa na rede, vão encontrar várias outras datas diferentes para o ano de nascimento dele. Ele atuou, durante a sua vida, como político, filósofo, teólogo, escritor, cientista, poeta. Esse homem, ele foi religioso, mas ele foi também um filósofo. Ele tem uma originalidade. E ele tem uma gama de escritos que, inclusive, passam por temas científicos, como a óptica. Fez estudos sobre as lentes. Então, ele escreveu muita coisa, inclusive poesia. Ele atuou como bispo da cidade de Lincoln por 18 anos seguidos. Ele assume o cargo em 1235 e fica até o seu falecimento em 1253. Após a sua morte, disseram que ele seria um homem santo, faria alguns milagres e tentaram canonizá-lo. Houve várias tentativas sérias na Inglaterra de canonizá-lo, mas não encontrou respaldo em Roma. O Papa não via com bons olhos a Robert, uma vez que, em algumas situações, Robert tinha se colocado de frente contra o papado. Então não houve a canonização, mas tentaram transformá-lo em santo. E ele foi o primeiro presidente, chanceler, da Universidade de Oxford. Na verdade, toda a linha de pesquisa desta universidade, ela está pautada nos trabalhos iniciais do Robert, que foi quem deu o impulso realmente para que Oxford se transformasse no que é hoje. E ele foi tradutor, ele traduzia do grego para o latim, que ele dominava várias línguas. O inglês, o francês, o hebraico, o grego, o latim.
E ele traduziu as obras de Aristóteles e alguns de seus comentadores árabes, e também de padres apologistas gregos para o latim. Inclusive também do Pseudo Dionísio, que nós temos um vídeo sobre ele, e várias outras obras de pessoas que vocês vão encontrar vídeos no nosso canal, dentro da área da religião, na filosofia medieval. As suas principais fontes se encontram tanto em Agostinho, e aí vai todo o neoplatonismo, tanto em Aristóteles e seus comentadores árabes. Sendo que, sempre que ele precisou, sempre que houve um embate entre as ideias de Agostinho ou de Aristóteles, ele priorizava as ideias de Agostinho. Aristóteles sempre ficou subordinado a Agostinho no pensamento do Robert. E a questão do livre-arbítrio, ele inclusive escreve um livro sobre o livre-arbítrio, uma das suas obras principais, que é aquela questão: se Deus tudo sabe, se na mente de Deus tudo é um grande aqui e agora, se passado, presente e futuro é um grande agora da mente de Deus, então existe liberdade humana? Até que ponto que nós, seres humanos, somos realmente livres? Isso é um tema que vem sendo debatido por vários autores, desde, pelo menos, o início do cristianismo, lá no século I. Nós temos ou não temos liberdade perante Deus, já que Deus tudo sabe? Então não seria tudo necessário? E o Robert há de colocar aqui: Deus conhece todas as premissas, porque se ele tudo sabe, então ele conhece as premissas, mas de posse das premissas, eu sei qual é a conclusão. Antes mesmo dela ocorrer, eu sei qual é a conclusão. Então isso pode colocar em xeque a questão da liberdade humana, do nosso livre-arbítrio. Tem uma discussão muito interessante sobre esse tema no livro Livre-Arbítrio. E ele há de colocar, inspirado em Aristóteles, que a base de todo o nosso conhecimento obrigatoriamente se dá pelos nossos sentidos. Tudo tem que passar primeiro pelos sentidos, para depois se transformar em conhecimento. É onde ele vai buscar sua inspiração em Aristóteles. Mas em Agostinho, por outro lado, ele há de priorizar muito a luz. Pois a luz está lá na criação. Se você for ver a Bíblia, não? Deus, quando ele cria a primeira matéria, desta primeira matéria irradia um ponto de luz. E esse ponto de luz há de se expandir por todo o cosmos, tudo gerando. Então ele dá uma ênfase muito grande na luz. Tá? E a luz, segundo Roberts, seria a primeira forma corpórea de energia. Olha que coisa legal. Primeira forma corpórea de energia. E a partir de um único ponto de luz, se expande por todo o cosmos a partir da criação. Pois Deus cria a matéria e desta matéria emana um ponto de luz que vai então se expandir e há de formar tudo que nós vemos. O Robert também há de falar sobre o conhecimento científico. Ele há de dizer, inspirado em Aristóteles, que há um caminho duplo para o pensamento científico. E qual seria este caminho duplo? E nós vamos do particular para o geral e do geralzão para o particular novamente. Veja, ele há de chamar isso de método da resolução e composição. A partir de observações particulares, eu observo uma coisinha aqui, eu observo uma coisinha ali, eu vou observando várias coisinhas particulares, individuais. Então, a partir disso, eu começo a fazer generalizações. Eu começo a ver, juntar as coisas em grupos. Todas essas coisas atuam desta forma, então eu vou formando um grupo, eu vou generalizando. E a partir dessas generalizações, eu começo a formar o quê? Leis universais, que vão se aplicar a todos aqueles particulares. E a partir desta lei universal, veja, eu fui primeiro do particular. Eu fui do particular, observações, generalizações e uma lei universal. Então, agora, a partir desta lei universal, eu desço para o particular. De que modo?
fazendo previsões. Olha, vai acontecer necessariamente isto ou aquilo outro. Então eu faço previsões a partir das leis universais que eu possuo. Isso é inspirado em Aristóteles. E o Robert, ele fala também de teorias em ciência, em filosofia. Ele há de falar que as teorias, elas devem ser verificadas por meio de um experimento. Vamos fazer um experimento para verificar se essa teoria é verdadeira ou falsa, ou comprovar a veracidade da mesma, ou tentar falsear essa teoria, pegando um discurso mais moderno. E também vamos usar das matemáticas, em particular a geometria. Ou seja, ele há de citar linhas, ângulos e figuras. Mas, gente, vamos deixar claro uma coisa. Ele escreveu, como eu falei no início, sobre muita coisa, inclusive até poesia, textos religiosos, filosóficos. E em um dos textos dele sobre ciência, se eu não me engano até sobre ótica, ele há de falar poucas linhas sobre essa questão da verificação em experimentos e sobre o uso das matemáticas, em particular a geometria. Ele fala poucas linhas. E não há na vida dele e no trabalho dele uma demonstração desse método constante, ou seja, ele utilizando disso. Se você for mais tarde para Galileu Galilei, você vê que o tempo todo ele utiliza o quê? A matemática e os experimentos em tudo que ele faz, tudo que ele escreve está ali, matemática e experimentos. Mas não é o caso do Robert. Ele tem alguns parágrafos em que ele comenta isso, mas não há indício que ele tenha usado isso de fato na sua vida. Mas teve uma relevância muito grande para cientistas e filósofos, nossos contemporâneos, que veem nisso como um início do que seria a ciência moderna, um precursor da ciência moderna. Mas eu diria que a ênfase maior está na leitura que contemporâneos nossos fazem da obra do Robert, e menos do Robert ter, de fato, seguido por esse caminho. Ele talvez tenha vislumbrado, fez uns comentários, mas não mergulhou a fundo como fez futuramente o Galileu. Mas ele há de fazer alguns trabalhos que se encaixariam sim como trabalhos científicos, como no caso do estudo sobre espelhos, sobre lentes, esse estudo sobre espelhos e lentes há de favorecer mais tarde a criação das lentes de óculos e também de lunetas, telescópios, microscópios. Serão desenvolvimentos futuros. Mas ele há de estudar isso como também a questão do prisma, a passagem da luz pela água, a formação do arco-íris. Então ele há de se meter nessas coisas, mesmo que não desenvolva em profundidade. Consequentemente, ele é precursor de várias ideias científicas modernas. E aí, mais uma vez eu digo, tem muito mais a ver com os olhos de quem está aqui no século XXI, ou mesmo no final do século XX, olhando lá para o século XIII, do que o próprio Robert dentro do século XIII. Mas você vai encontrar pessoas muito sérias, cientistas, filósofos, dizendo que ele é um precursor da ideia de universos paralelos. Que o nosso universo, onde eu estou falando com vocês agora, não é o único. Que vai haver um outro Silvério falando de uma forma talvez um pouco diferente, em outro universo distinto desse. Então que haveriam vários universos, como camadas de uma cebola. Então essa ideia dos universos paralelos já estaria presente ali quando ele fala da luz, da formação da luz, da condensação, rarefação da luz, já estaria presente essa ideia dos universos paralelos. Como também a ideia do Big Bang, aonde, lembra que tinha um ponto de luz que se expande para tudo? Há quem leia nisso já uma precursora do que seria a ideia do Big Bang da física moderna. E lembra que ainda há pouco eu falei em juntar a matemática com experimentos, citei em particular a álgebra, até porque ele fala no uso de linhas, retas, ângulos, figuras. Então vejam, seria ali um precursor do método científico moderno, já que teria a soma da matemática com experimentos. Mas também, veja,
é uma leitura do século XXI olhando para o século XIII. Tá? A gente está indo de um tempo bem mais avançado, olhando para trás. O que ele falou ali tem a ver com o método científico moderno. O que não significa, em hipótese alguma, que ele tenha usado mesmo o método científico moderno. Tá? Isso ele não fez. Mas vocês vão encontrar muitos textos, vão encontrar muita gente boa falando nessas três coisas. Ele é um precursor da ideia de universos paralelos, ele é um precursor da ideia do Big Bang, ele é um precursor do método científico moderno, juntando matemática com experimento. Por isso que eu estou comentando com vocês. Mas vamos ter o cuidado de reconhecer que o cara está lá no século XIII. É outra realidade. Quando você olha com os olhos de alguém do século XXI para o século XIII, a gente acaba vendo coisas que, mesmo que esteja em embrião, em germe, não estavam realmente na mente da pessoa, ou pelo menos não foram desenvolvidas como deveriam ser. Exemplarismo. Vamos lá. Exemplarismo vem de um modelo ou exemplo. O que é o exemplarismo? Que vai estar muito presente no Robert. O Platão, lá na Antiguidade, ele vai falar no mundo das ideias, onde haveria uma ideia perfeita de cada coisa. Então você teria a ideia perfeita de homem, de mulher, de cadeira, de mesa. Essas ideias perfeitas são eternas, estão lá para todo sempre. Só que os medievais, eles acabavam entendendo que o mundo das ideias de Platão se chocava com a ideia que tudo depende de Deus. Se tudo é dependente de Deus, que foi que criou, então o mundo das ideias ele tem uma certa autonomia, já que essas ideias são eternas, isso tende a se chocar com a ideia em que tudo é dependente de Deus. Então eles não aceitavam bem a questão do mundo das ideias e fizeram uma modificação em que essas ideias perfeitas estariam então na mente de Deus, pois Deus é o Criador, então na medida em que Ele criou tudo, Ele teria uma ideia perfeita de cada coisa, de homem, de mulher, de mesa, de cadeira, de mundo, de terra, de fogo. E as coisas que nós temos aqui, elas são exemplos ou modelos, tá, do que existe realmente, entendeu? Nessa mente de Deus, que veria lá do mundo das ideias de Platão. Então esse seria o exemplarismo. E por que eu estou falando isso? Por causa da teoria da verdade do Robert. O Robert ia dizer duas coisas sobre a verdade. Primeiro, que a verdade é aquilo que está em conformidade ou adequação. Tá? A conformidade ou adequação das coisas que você tem aqui, tá? Com o que nós falamos, com o que nós escrevemos e com o que nós pensamos. Então, se essa coisa, seja lá o que for, está adequada, está conforme aquilo que eu falo, tá? Não há uma contradição com aquilo que eu escrevo ou com aquilo que eu penso, é verdadeiro. Beleza. Então tem que haver essa conformidade ou adequação para ser verdadeira. Mas não só isso. É necessário que esta conformidade também se dê entre as coisas, por um lado, e os modelos eternos que estão na mente de Deus. Exemplarismo, que nós falamos ainda há pouco. Tá? Então, na teoria da verdade, Robert, nós temos presente o exemplarismo. E a questão da conformidade ou adequação às coisas, seja, tá, nesse plano aqui, com o que falamos, escrevemos ou pensamos, ou seja, essa conformidade ou adequação com as ideias perfeitas, com o modelo perfeito que está na mente de Deus, o exemplarismo. Pessoal, o Robert, ele é um pensador muito instigante e as suas ideias são discutidas hoje por cientistas e filósofos em busca dessas vinculações com teorias modernas. E é o fato também dele estar na Inglaterra e estar vinculado à Universidade de Oxford. No caso do Brasil, língua portuguesa, vocês não vão encontrar uma ênfase muito grande nele. Talvez até pelo fato que hoje a gente esteja mais interessado
nos norte-americanos do que nos ingleses. Mas ele tem um papel muito significativo, não só na Idade Média, mas inclusive nos dias atuais, mas mais voltado para a Inglaterra, da onde ele é originário. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixe seu comentário aí para eu saber o que você está pensando e sentindo a respeito. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença e até mais!